Realmente, a coisa mais sonante quando se fala da economia de Angola é o setor petrolífero, é o petróleo. Porque o petróleo é basicamente o único nosso setor verdadeiramente produtivo, né? Então, nós temos aquilo que muitos economistas chamam de doença holandesa, que é a dependência de um recurso, né, muito alto. Só para teres noção, até mais ou menos 10 anos, nós tínhamos uma dependência de mais de 60% das receitas, todas iam do setor petrolífero, todas as receitas da Angola, e representava 98% das exportações da Angola, só o setor petrolífero, né? Então, só para ter noção da dimensão, e era 60, 50% do PIB angolano, todo era setor petrolífero. Então, era uma dependência enorme. Hoje continuamos a depender muito, as nossas receitas ainda estão na casa dos 30, 40% do PIB também, que dependem do setor petrolífero. Então, nosso país é muito, muito dependente do setor petrolífero, desde a nossa independência em 1975, e até fizemos 49 anos há alguns dias, foi no dia 11 de novembro, e meio que a estrutura econômica é a mesma, muito dependente do setor petrolífero e um pouco do setor diamantífero. Basicamente, as nossas exportações é petróleo e diamantes, numa escala muito pequena, porque nós oscilamos aí em primeiro, segundo na produção de petróleo na África subsaariana. Às vezes somos nós, às vezes somos a Nigéria. Só para ter noção, nós produzimos mais de 1 milhão de barris por dia de petróleo. Então é muita produção, né? Então nós temos uma dependência muito, muito grande do setor. Então acaba por a nossa economia depender quase que exclusivamente desse setor, o que torna o país sem muitas chances de desenvolver outros setores e também o acúmulo de riqueza ficou concentrado muito nesse setor. Acabou também criando outras situações como basicamente quem está no setor petrolífero é, é aquele que domina a economia da Angola, né? Os grandes players, os políticos, aqueles que ficaram com a responsabilidade desse setor são os que são os mais ricos cá. E basicamente a nossa economia é petróleo, né? É petróleo e o que se desconta aqui é sempre isso. Quando o petróleo sobe, a nossa economia está melhor. Quando o petróleo cai, a nossa economia está pior. Então, só para ter noção de como é que o petróleo tem um impacto tão grande na nossa economia, né? É, ainda mantendo nessa questão do petróleo, quem controla o petróleo na Angola é uma empresa estatal, é uma empresa privada? Como que é nessa questão? Olha, a principal empresa aqui petrolífera é a Sonangol, é estatal, é uma empresa pública. E o que é que acontece cá? Aqui acontece, creio que é quase em todos os países, né? A Sonangol não explora tanto petróleo cá, não é o principal assim explorador de petróleo. Ele tem todos os blocos de exploração, mas é como, digamos, como aquela empresa que por ser estatal tem que estar lá muitas vezes, né? Então ela recebe desses blocos de exploração, mas a principal empresa cá é uma empresa pública e normalmente os grandes blocos de exploração são explorados pelas grandes empresas de petróleo, né? Total, Eni, BP, Chevron, Esso, são assim as grandes empresas de exploração cá. A Sonangol também explora, mas acho que está na casa de 100 a 200 mil barris, se não me engano. Então, a maior parte da exploração de petróleo é mesmo das grandes empresas de exploração, né, estrangeiras. Então, desde os Estados Unidos, França, Inglaterra, essas principalmente também. Aqui também tem várias empresas norueguesas e europeias, fundamentalmente. Então, mas sim, a principal é a Sonangol, porque a Sonangol é que é responsável por depois fornecer as receitas que vêm do petróleo ao Estado. Então, é basicamente isso, né? E depois sem falar de que nós também temos a nossa lei de propriedade, tudo que se encontra dentro do país é do Estado, então
basicamente, para explorar, tem que receber uma série de aprovações e também as empresas angolanas não estão tão no setor, porque sabemos bem que o setor petrolífero é muito complexo, investimentos muito altos. Por acaso, tenho uma opinião um pouquinho dissonante daquilo que nós temos, que os economistas angolanos têm discutido muito, que é sobre a diversificação da economia. Aponta-se muito que Angola, né, deve diversificar, apostar muito no setor agrícola, que também tem um potencial enorme. Só para teres noção, mais de 80% do território angolano tem basicamente está é passível de ser utilizado e então nós somos um território de 1 milhão de quilômetros que temos apenas 35, 36 milhões de pessoas. Então é um território que tem muitas terras. Então uma das grandes apostas é tentar diversificar, mas eu acredito que nós podíamos ter usado muito aquele princípio das vantagens comparativas, que Angola, por ser um grande player e por ser um grande produtor de petróleo no mundo, devia especializar-se na produção de petróleo. O que a Angola faz, a Angola apenas está na cadeia, digamos, mais barata de produção, porque ela simplesmente exporta petróleo bruto, não é? Não utiliza, por exemplo, nós não temos cá refinarias de petróleo, temos, mas é muito pequeno, não refina quase nada. Eh, então, durante os anos de ouro, não se apostou nessas questões, por exemplo. Eu acredito que Angola devia ser um grande produtor de petróleo, um grande produtor de derivados de petróleo, refinação e etc. Porque é um setor altamente produtivo, que eu acredito que Angola devia apostar bastante nesse setor e os outros setores servirem como aqueles que vão dar sequência, porque eu acredito muito que nós não precisamos ter diversos setores que sejam muito fortes. Nós precisamos de olhar para aquilo que são as nossas vantagens. Por exemplo, temos o setor petrolífero com uma grande vantagem, o setor diamantífero, que estamos aí no top 20 desses dois setores em termos de produção. Por que não ficar os grandes players quando a referência é estes setores? E os setores, por exemplo, como a agrícola, e não só servirem não como aquele que é o principal setor, mas como um setor secundário, né, que vai fazer com que a economia, que ajude a economia a crescer, mas que não é, digamos, o principal, né, porque cá eu sinto muito que queremos olhar para produzir muita coisa, que muitas vezes nós não temos vantagem, então levaríamos muito tempo. Depois teríamos que ter essas questões de começar a subsidiar a produção, porque não vamos aguentar competir com países que já produzem há muito tempo, que têm um alto nível de produção, já estão a produzir muito por hectare, por exemplo, em termos de alimentos. É muito difícil lutar contra o Brasil, por exemplo. Então, eu acredito que nós podíamos olhar muito mais para como podemos tornar o setor petrolífero angolano uma potência mundial em termos de refino, exploração, exportação, toda uma cadeia de produção, toda uma cadeia de valor, em vez de tentando desfazer disso simplesmente para apostar naqueles que são digamos, os setores que se pretende diversificar, né, que é a agricultura e outros.